Em 1945, acabou a guerra, começa um novo tempo, cria-se a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa SUMOC foi criada como o embrião para um futuro Banco Central. Estamos criando uma organização semelhante à organização de outros países do mundo. Em 1964, se cria o Banco Central do Brasil. São 19 anos para que ele seja criado, com as características que os monetaristas querem que ele tenha. Com mandato, ou seja, ele não é selecionável pelo presidente da República, ele é eleito, aí ele tem o mandato, para lhe dar independência, a tal da independência. E logo em 1967, o general 67, o marechal, perdão, Costa e Silva, demite o presidente do Banco Central, Dênio Nogueira. Quer dizer, a revolução começa com o golpe, começa com o Marechal Castelo Branco. O Marechal propõe eleições logo em 66, ganha a eleição, outro Marechal, Costa e Silva. Linha dura, óculos escuros, muitas medalhas. O Dênio Nogueira, que tinha sido eleito para um mandato, no bojo das reformas que o golpe fez, ele renegociou a dívida externa, criou uma nova estrutura tributária, estabeleceu o controle de preços, fez uma opção de coisas. E uma delas foi criar o Banco Central, cujo presidente tinha mandato. O segundo marechal demite imediatamente o Dênio Nogueira. Quer dizer, ele não é independente. Acho que assume o professor Rui Aguiar da Silva Lemes, da Poli e dessa faculdade, também já falecido. Em 1985, na preparação do Plano Cruzado, se cria a Secretaria do Tesouro, que passa a ser a administradora da dívida pública do Estado, do Tesouro. O Tesouro Direto que vocês fazem hoje, vocês compram a dívida diretamente do Tesouro. É criada em 85. Antes não havia essa Secretaria do Tesouro. E aí se descobre, primeiro, duas anomalias depois de 20 anos. O Banco do Brasil tem uma conta movimento com o Tesouro Nacional. O que é uma conta movimento? É um cheque-ouro. Já que é do Banco do Brasil, o nome é cheque-ouro. Então, o Tesouro Nacional, 20 anos depois da SUMOC, não, 40 anos depois da SUMOC, 20 anos depois da criação do Banco Central, ainda financia o Tesouro Nacional por telefone. Entende? Por telefone, porque é uma conta movimento. Olha, o Ministério da Saúde aí vai gastar 3 bilhões, por favor, abra uma conta, um crédito de 3 bilhões para o Ministério da Saúde. Que é uma despesa autorizada no orçamento e tal, mas nós estamos sem dinheiro aqui no Tesouro. Então, cobre aí. Ou seja, ele ainda é Banco Central. O Banco Central é o Banco do Tesouro. Ele compra títulos da dívida pública do Tesouro. Isso não é a função do Banco do Brasil, que é um banco comercial, mas ele ainda faz. Em 85, ele financia o Tesouro. Quer dizer, o esforço até de 45 até 85, o esforço de organizar as autoridades monetárias não deu certo. E não é porque os funcionários do Banco do Brasil são desobedientes. É porque o Tesouro tinha essa necessidade e contornava a legislação usando o Banco do Brasil como seu banco. Não bastasse isso, o Banco Central,
aqui eu estou no governo, nós descobrimos isso. Essa aqui era matéria de assunto de jornalista econômico, mas nós descobrimos outra coisa. O Banco Central, nessa data, tem uma carteira de fomento para o crédito rural. Não só o Banco do Brasil ainda era o Banco Central, como o Banco Central tinha cara de Banco do Brasil, porque ele fazia crédito rural. O Brasil sempre teve uma política de crédito subsidiado para a agricultura. Desde sempre, eu não me lembro o início. X% dos depósitos à vista, talvez ainda seja assim, precisam ser aplicados em crédito rural. E isso gera regulamentações, tantos por cento do depósito que data. O que é crédito rural? Tem crédito agrícola, crédito à pecuária e crédito à comercialização. Tem 1000 modalidades. Hoje são acho que são menos importantes, mas na época era muito importante. O Banco Central começa a regular essas operações, que é a tarefa dele, mas acaba tendo uma carteira de crédito rural. Nessa data se extingue a conta movimento, é um movimento bastante difícil, e se extingue essa carteira. Talvez em 1994, o Banco Central está reformulado, mas o presidente do Banco Central não tem mandato definido. Entende a importância de ter mandato? Com mandato você não pode ser demitido, não é? Se o presidente da República fala, baixa a taxa de juros aí, sei lá, não baixa, e ele não pode te tirar. Nessa época também se discute o multiplicador da base. A oferta de meio de pagamento é o multiplicador da base, eu vou chamar de K, vezes a base. Argumenta-se que no Brasil é muito difícil controlar a oferta de meio de pagamento porque o multiplicador da base é instável. Você mexe a base, você reduz a base em 10% e o multiplicador da base aumenta em 10%. Então, não adiantou nada. Tá certo? Aí, eu estou lembrando, isso aqui é um detalhe, mas que na época era importante. O que é a base? A base é o papel, moeda em circulação. O Pastore, Afonso Celso Pastore, esse que eu citei, que foi professor dessa casa até pouco tempo, é bravo, alto, italiano, é difícil discutir com ele, de origem italiana, mas é brilhante. Ele falou, olha, a base no Brasil não é só o papel, moeda em circulação. A base, lembra, em inglês é chamada moeda de alto poder, essa daqui, ó. Cheguei nessa, eu não tenho mais nada a falar. Esse aqui é o último, é o Porto Seguro. Para mim, é isto e mais depósitos à vista no Banco Central, no Banco Comercial. O pastor diz, no caso do Brasil, essa base, esse K é variável porque esse papel moeda de circulação está mal definido. Na realidade, a base no Brasil devia ser papel moeda em circulação mais depósitos à vista do Banco do Brasil. Porque um depósito no Banco do Brasil é visto como se fosse dinheiro, tanto pelos bancos quanto pelo setor privado. Ele refaz, então, a definição da base para o Brasil e o K, aquele multiplicador da base, fica estável. Ele, vamos dizer, respondeu ao argumento que no Brasil o multiplicador da base é instável e não adianta controlar a política monetária. Dá para controlar sim. É preciso controlar a base e o total dos depósitos do Banco do Brasil. Que é difícil de controlar, mas é preciso. Aí você poderá fazer política monetária. O argumento dos monetaristas é o seguinte, se hoje, em 1970, os preços são 10 vezes maiores do que em 1960,
Isso só é possível se a quantidade de dinheiro se multiplicou em pelo menos 10 vezes, ou quase 10 vezes. É um argumento forte. Se existisse em circulação no Brasil apenas a quantidade de meios de pagamento que existia na época do Dom Pedro II, que deve ser, vou chutar um número, deve ser R$1 milhão a dia de hoje, talvez menos, R$100 mil. Como é que a gente ia trabalhar se existisse em circulação só R$100 mil? Como é que a gente ia, a economia brasileira ia operar se essa garrafa custa se produzem 1 bilhão dessas garrafas? Esse telefone custa 2 mil, quer dizer, 2% da base da oferta de meio de pagamento. Não é possível. Tá certo? Se em circulação em 2012 existisse apenas a quantidade de dinheiro da época de Dom Pedro II, 1888, os preços não poderiam ser o que são hoje. A moeda precisava circular numa velocidade muito grande, maior do que ela circula hoje. O argumento é assim, ó. É baseado na teoria quantitativa. MV é igual a PY. Se M é constante e os preços cresceram 100 mil por cento, quer dizer, 100 mil vezes 100, a equação não fecha, porque o Y está crescendo também. A velocidade pode crescer, mas ela tem um teto. Para que fosse possível, com aquela quantidade de dinheiro, ter os preços de hoje, era preciso que eu, dando aula, a reitoria da USP fosse pagando o meu salário segundo por segundo, o posto de gasolina já fosse debitando a gasolina que eu vou ter que pôr no carro, em segundo por segundo. Uma coisa... São acho que pagamentos instantâneos, ou antecipados até. O mundo não está organizado assim. Então, diriam os monetaristas, se o preço subiu é porque a quantidade de moedas subiu. Forte argumento. O contra-argumento é que a oferta de meios de pagamento, que é uma oferta de representantes do valor, de figurinhas, pode ser ampliada pelo setor privado. E muito. Que é o argumento dos estruturalistas. A oferta de meios de pagamento não é exógena, ela é endógena. O contra-argumento vai da seguinte forma: aumentam os preços, por razões externas a excesso de liquidez. Quando aumentam os preços, as empresas precisam de mais crédito. Elas vão aos bancos, vão ao Banco do Brasil, que tem a opção de deixá-las quebrar ou de garantir o crédito. Porque só o aumento de preço precisa de mais crédito, porque o que isso aqui era 1.000, agora é 2.000, quem vende vai precisar de um capital de giro que é o dobro, ou quem compra. Né? Porque antes ele comprava com R$1 milhão, comprava 1.000 desses. Agora ele precisa e vendia a prazo, né? Vendia durante um mês. Agora, com R$1 milhão ele compra apenas 500, porque o preço disso aqui dobrou. Então ele vai ao Banco Central e fala: olha, em vez de me dar 1 milhão, me dá 2, senão o meu negócio vai para o brejo. E o Banco do Brasil dá. Então, o contra-argumento dos estruturalistas e outros críticos é que a oferta de empréstimo, a oferta de meios de pagamento é endógena, não é exógena. Qual o argumento dos estruturalistas? O argumento dos monetaristas é, olha, existe um excesso de demanda agregada criado por um excesso de oferta de moeda. O governo aumenta a demanda agregada pelos seus gastos, financia com mais liquidez, a demanda agregada cresce, além do que a produção consegue atender, aumenta o nível geral de preço. Argumento dos monetaristas. Qual é a terapia proposta, qual o tratamento proposto pelos monetaristas? Corta o déficit público, corta o crescimento da liquidez, acaba a inflação.
O Eugênio Goudin passou a vida inteira, este aqui, escrevendo no Globo que a inflação é excesso de moeda. Se o governo parar de emitir, acaba a inflação. Essa era a tese, o teor monotemático dos seus artigos. Os estruturalistas dizem o seguinte: se formos adotar a estratégia do FMI, a estratégia ortodoxa, combater a inflação na América Latina por redução da demanda agregada, diminuição da oferta de meios de pagamento, isto aqui gerará apenas crescimento mais lento. Y bolinha é taxa de crescimento. E não resolverá o problema da inflação. A inflação tem uma origem estrutural. Qual é essa origem? Com o crescimento desses países, tanto o crescimento do produto bruto, quanto do produto total, quanto do produto per capita, há várias alterações estruturais na economia que geram inflação. Então, urbanização. O que acontece? A oferta agrícola se reduz e a demanda por produtos agrícolas aumenta. E o preço do produto agrícola sobe. Sobe o preço do produto agrícola, ele é muito importante para os salários, ele representa 40% da despesa dos trabalhadores. Aumento do preço agrícola exige aumento do salário aumenta os preços. A primeira proposta dos estruturalistas é qual? A reforma agrária. O argumento dos estruturalistas é: a agricultura brasileira é uma agricultura que não responde aos incentivos de mercado. Portanto, não adianta aumentar os preços. Por que não responde? Não responde porque os empresários são antigos, são coronéis, que têm mais interesse no poder político que a fazenda lhes dá, através do voto de cabresto. Isso nós estamos falando dos anos 40, 50. Né? O coronel vai todo mundo para a cidade e vota no fulano. Estamos falando da República Velha. Então ele tem mais interesse no poder político que lhe dá a propriedade de uma fazenda do que nos estímulos de mercado. Então é preciso fazer uma reforma agrária para que a agricultura se transforme numa agricultura de mercado. Em 2012, parece que eles cometeram um erro muito grande. A agricultura brasileira é extremamente capitalista e ligada ao mercado. O Pastore, de novo, nesse debate, ele está à direita, ele faz a tese de doutorado estimando curvas de oferta para a agricultura e dizendo que elas reagem aos preços de mercado, contrapondo-se aos estruturalistas. Que método que ele usa para estimar ofertas agrícolas? Expectativas defasadas. Que o Friedman usou, que o Kagan usou para estimar a demanda de moeda, que o Friedman usou para estimar a velocidade, a renda permanente, expectativas defasadas. O preço esperado pelo agricultor é o preço do ano anterior, mais beta, uma correção do esperado com o ocorrido no ano anterior. Lembra? Isso aí, para estimar, dá um problema de autocorrelação nos resíduos. A estimativa, eu acho que deixa de ser homocedática. É preciso fazer uma estimativa por método de máxima verossimilhança. Calcula várias regressões, cada uma com um beta. A que der maior é a melhor. E quem fazia esse trabalho era eu.
certo? É o debate. A oferta agrícola responde aos preços. Mas não é só a reforma urbana, não é a reforma agrária. Veja, aqui é um preço subindo em termos nominais, independentemente da quantidade de moeda. É um problema cambial. Nós estamos no passado do Brasil. A maior parte das exportações do Brasil, não totalidade, é café, é cacau, açúcar, produtos de sobremesa. Elasticidade de preço menor do que 1. Se aumenta a oferta de café, a receita total de café cai. Então, se você fala, vamos produzir café, precisamos de mais dólares, aumenta a produção de café, o preço cai, só que não aumenta a receita total, diminui. Porque a demanda tem elasticidade de preço menor que 1. Certo? Portanto, tem um gargalo cambial. Nós não conseguimos mais dólar aumentando a produção dos produtos que nós estamos acostumados a exportar. Proposta do estruturalista, uma reforma no comércio exterior e cambial. A demanda por moeda estrangeira aumenta porque esses países aí dentro do Brasil estão se industrializando e substituem produção de bens de consumo, mas tem demanda por matérias-primas e bens de capital. A demanda de importações está aumentando e a oferta de dólares das exportações não aumenta. Reforma cambial, reforma do comércio exterior. Os salários sobem por causa dos preços agrícolas, mas sobem também porque não há um investimento em infraestrutura urbana que possa acolher esses trabalhadores vindos do campo. Reforma urbana. Há uma série de reformas. Então, são os preços individuais importantes que aumentam o nível geral de preço, autonomamente, independentemente do crescimento da oferta de meios de pagamento. E é preciso, portanto, fazer reformas estruturais para dar conta, para resolver esses problemas de crescimento dos preços nominais. É uma proposta desequilibrada, porque a inflação é um problema agudo, importante, exige uma medida imediata, e a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma cambial são reformas que levam tempo para planejar e implementar e cujo resultado demora para surtir efeitos. Mas a linguagem de reformas, que até hoje preside o discurso político brasileiro, ou o discurso dos neoliberais, né? Precisamos fazer reforma, se instala no nosso discurso nessa data. O cara fala uma opção de política, uma opção de coisa, depois vai. É preciso fazer reformas. Quais? Né? Reforma agrária, com a agricultura que a gente tem. Reforma urbana, então vamos passar um monotrilho em cima da sua casa. São todas conflituosas. Né? Mas o discurso da reforma estrutural vem, uma boa origem deles é por aí. Quando você critica o governo, você fala, não fez nenhuma reforma estrutural. A reforma tributária, eu sempre digo que não há reforma tributária sem revolução. Exemplo, a reforma tributária do Tea Party, não agora, em 1776. Os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra. A reforma dos inconfidentes mineiros. Enforcaram Tiradentes, cortaram o seu corpo, salgaram e distribuíram num terreno do Rio de Janeiro. Qual é a data? 1770. Eu devia saber. Qual é a data da Inconfidência Mineira? É por aí. A Revolução Francesa, 1789. Reforma tributária era o tema principal. O golpe militar. Aí, mano militar, e fez o quê? Uma reforma tributária. É dos assuntos
mais delicados, mais conflituosos da vida pública, né? Então, exigir agora, por favor, faça a reforma tributária, é uma exigência incompatível com o momento político em que se vive. Mas essas eram as propostas dos estruturalistas. Os monetaristas diziam, olha, ele está explicando o fenômeno, o problema, pelo próprio problema. Você fala, por que os preços estão subindo? Você responde, porque o preço agrícola está subindo, o preço industrial está subindo, porque o salário está subindo, porque a tarifa de ônibus está subindo. Mas aí você respondeu uma coisa por ela mesma. Esse é o argumento dos monetaristas. Você precisa explicar por que todos os preços estão subindo. Na aula que vem, nós continuamos.